Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título Sendo cautelosos nas opiniões. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Jesus, no Sermão do Monte, após ensinar sobre como deve ser a nossa relação com os bens materiais e com o reino de Deus, continua a ensinar e desta feita ele fala sobre o uso da palavra proferida pela nossa boca em relação ao nosso próximo. Nesta lição, conheceremos o cuidado com a palavra proferida. E finalizando a nossa aula, compreenderemos o perigo de colocar-se como juiz de qualquer pessoa. Item número 1 da lição: o cuidado com a palavra proferida. As palavras, ela tem o poder de influenciar. Deus, ao criar o ser humano com as suas próprias mãos, lhe deu a capacidade de relacionar-se tanto com ele, bem como com seus semelhantes. Isto através da voz proferida, tendo as palavras um poder de influenciar, tanto no sentido de edificar, como também no de destruir, dependendo da forma como esta palavra é utilizada. Ou seja, palavras de bênção ou maldição. No livro de Provérbios, no capítulo de número 18, diz assim a palavra do Senhor. 18, versículo de número 21. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Portanto, aqui a palavra de Deus diz que não se mata somente no sentido de cessar a vida de alguém, mas a morte e a vida também está no poder da língua, ou seja, se mata também com a língua, com o que nós falamos contra o nosso próximo. Palavras proferidas pelas pessoas terão a prestação de contas com Deus. Tudo que pensamos ou falamos no nosso dia a dia terão diante de Deus uma prestação de contas. Palavras que saem da boca de uma pessoa, como já falei, podem matar ou vivificar. Porém, aquelas contrárias à moral, à ética e, sobretudo, às de destruição, serão devidamente ao seu tempo cobradas. Responsabilização pelo Senhor, nosso Deus. Deus vai cobrar daqueles que proferem palavras de destruição contra as outras pessoas. Romanos capítulo 14, versículo 12 diz assim: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Temos na palavra de Deus algumas advertências bíblicas quanto ao ato de falar. Sempre lembrando que Deus é amor, mas Deus também é justo. Advertências bíblicas contra o ato de falar são: primeiro, o servo de Deus só deve falar de
acordo com a palavra de Deus e agir segundo os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Não há como se falar coisas sem ter uma sintonia plena com o que a palavra prescreve. Palavras tolas, que quer dizer palavra podre, decadente, mal, corrupta, imoral, não deve sair de nossa boca, em segundo lugar. Mas apenas palavra boa para edificação e que transmita graça aos que ouvem. Nós devemos abrir a nossa boca para falar coisas boas, coisas que edificam. Terceiro lugar, não podemos falar de forma precipitada, sem pensar, com ofensas morais, prometendo que não podemos cumprir, realizando pedidos mal elaborados e sem nexo. Quarto lugar, não podemos amaldiçoar ninguém e nem proferir mentiras. Eu vou repetir esta, porque é muito comum quando alguém, num momento de ira, de raiva, na sua natureza humana, quer ver a destruição da pessoa que lhe agride, e somente com o Espírito Santo é que se consegue ter domínio próprio, se consegue fazer isso. E às vezes as pessoas amaldiçoam. Então não podemos amaldiçoar ninguém e nem proferir mentiras. Quinto ponto. A maledicência, ela é condenada por Deus. E por isso não devemos falar mal de ninguém. E muito menos julgar. E aqui, nas nossas notas de aula no meu blog, proflucasneto.wordpress.com, lá estão todas as passagens bíblicas que sustentam e suportam o que eu aqui estou a falar. Mas esta aqui, devido à exiguidade do tempo, não tem como nós realizarmos uma leitura de todos os textos aqui mencionados. Mas você pode visitar a nossa página, proflucasneto.wordpress.com, e lá você vai encontrar o arquivo da aula que você pode baixar, fazer a impressão e realizar um exaustivo estudo desta aula. Tiago, capítulo de número 4, versículos 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor. Presta atenção nesta passagem bíblica. Irmãos, porque isso é muito comum, falar mal das pessoas. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Somente Deus é que pode legislar, e ele já legislou através da sua palavra, escrita, deixada para toda a humanidade, e só ele é que vai julgar. Eu não tenho como julgar absolutamente ninguém. Não tenho prerrogativa e nem poder para condenar e muito menos salvar. Só Jesus é que pode fazer isso. Só ele é o legislador e só ele é o justo juiz.
está na palavra. Como sexto ponto, nós temos que refrear nossa língua para não proferir palavras insanas, carregadas de putrefação, de enxofre no inferno. Tem gente que não controla a boca, a língua, e fala precipitadamente, fala o que não deve falar, porque é um ato impensado. Um ato que foi, vamos dizer, falado assim intempestivamente. Tiago, capítulo 1, porque o Tiago é que fala dessa questão da língua. Tiago, capítulo 1, versículo 26, ele diz, 1, 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A sua religião é vã. 2,12, ele diz assim, falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ainda Tiago 3, 10, 14, aí a gente terminou fazendo a leitura, porque é importante para que a gente tenha esse suporte das ideias do que nós estamos falando aqui. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Aí estão, portanto, as advertências bíblicas quanto ao ato de falar. E quando se fala com todas essas desqualificações, nós estamos exatamente indo no contrário do que da vontade de Deus para nós com relação a falarmos com as pessoas e com Deus. Muito bem. Prosseguindo, vamos aqui vou colocar alguns pontos que caracterizam o mau uso da língua. A língua de uma pessoa foi criada para edificar, vivificar, abençoar, para aumentar a nossa fé, pois a fé vem pelo escutar a palavra de Deus pregada. Enfim, a língua, ela deve ser uma fonte de bênçãos. Porém, pela ação de Satanás e também pela influência do pecado, esta se torna uma grande disseminadora de meios com poder de destruição inimaginável. Nós lemos no começo que a palavra ela traz morte e vida. Podemos mencionar como o mau uso da língua, ou seja, da palavra proferida, fruto do pecado contra o próximo e contra Deus, as seguintes disposições. Vou só falar, não vou dizer o significado, porque já é intuitivo. Pela própria palavra, a gente entender o que significa. Então, mau uso da língua. Primeiro, fofoca. Segundo, murmuração. Terceiro, calúnia. Quarto, boato. 5, mentira. 6, palavrão. 7, contendas. 8,
portanto, maldição. Tudo como resultado do mau uso da língua, da palavra que sai da boca, que sai de dentro de nós, da nossa alma. Se o Espírito Santo habita em nós, o que deve sair da nossa boca são palavras boas, de edificação. O bom uso da língua. Deus espera que nós façamos o bom uso da língua. É verdade. Proferindo palavras de bênçãos, de edificação, como eu já falei, de vivificação, para abençoar o próximo e a nós mesmos. Bem como bendizer e adorar o Senhor, nosso Deus, em espírito e em verdade. Em espírito, quando dizemos que somos de Deus, que Ele é nosso Senhor, que Ele é nosso Salvador. E em verdade, quando o nosso comportamento, as nossas ações e, sobretudo, o nosso caráter manifesta exatamente o que dizemos, manifesta exatamente o que a palavra de Deus ensina. Não basta palavras e ações, o caráter tem que também estar embutido nisso daí, para que a gente seja cristão de verdade e faça o bom uso da língua. Antes de falar, nós temos que pensar muito bem no que vamos falar, nos apropriando das palavras certas e adequadas, com sabedoria para cada situação, sob a orientação do Espírito Santo, ouvindo muito mais do que falando. O sábio, ele ouve muito mais do que fala. Tiago, capítulo 1, versículo 19, ele diz assim, na Epístola de Tiago 1,19 diz: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. No item 2 da lição, o perigo de colocar-se como juiz. A gente já falou previamente sobre isso, que só existe um legislador e um juiz. Deus, Cristo. E a primeira coisa que nós temos que fazer é não julgar o próximo. Quando falamos mal de alguém, nos tornamos automaticamente uma fonte do inferno, emprestando nossa boca ao diabo. E mostramos o nosso caráter adoecido pelas obras negativas de difamação, da calúnia, da maledicência, contaminando a si mesmo e aos nossos interlocutores, promovendo de forma sistêmica o nosso afastamento do Senhor e de suas ricas bênçãos. Tiago, capítulo 4, versículo 11, diz assim, já falei e vou ler de novo. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? A Bíblia Sagrada condena veementemente a maledicência e falar mal de alguém é pecado, é injusto, é imoral, é incorreto, é nojento, é um ato de extremada covardia. Antes de falar mal de alguém, olhe para si mesmo.
E se julgue para se corrigir e não ser julgado por outrem. Assim, quanto maior for a nossa espiritualidade, isto é, a qualidade de nosso caráter espiritual e moral, menor será o nosso desejo de julgar a outrem. Jesus nos ensina que não devemos julgar ninguém, porque ao julgarmos alguém, seremos julgados na mesma medida. Jesus nos ensina também que é necessário realizar sempre um auto-julgamento para corrigirmos os nossos erros ou nossas atitudes desqualificadas ou não alinhadas com o Evangelho de Cristo. Podemos emitir opiniões, porém, estas devem ser manifestadas com discrição, de forma cautelosa, discernindo e separando as coisas santas das coisas profanas, para não sermos contaminados pelo pecado. Podemos emitir as nossas opiniões de forma cautelosa, com o único objetivo: separar o que é santo e o que é profano, sem julgar as pessoas, mas discernir o que é espiritual, o que é puro e o que é profano, para não ser contaminado por aquilo que viu, que ouviu ou que alguém colocou, né, de forma, vamos dizer assim, pecaminosa. Mateus capítulo 7, e aqui é exatamente a nossa é o nosso texto base da lição, diz assim, versículos 1 ao 6. Jesus falando que não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro de teu olho quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Tanto é que Jesus fez nesse último versículo, ele faz uma divisão. Na primeira parte, ele diz que não é para julgar o próximo, porque nós seremos julgados da mesma forma. E aqui, quando ele diz não deis aos cães o que é santo, ele está dizendo saibamos separar o que é santo e o que é profano. Temos que ter esse discernimento, esse entendimento, sem julgamentos. Os princípios do julgamento de Deus, rapidamente falando, são 4. As condições morais e espirituais perfeitas somente existem em Deus, porque somente Ele pode legislar e julgar. O julgamento de Deus com relação às pessoas guarda os seguintes princípios. Primeiro, tem como base a verdade. Olha os princípios que Deus vai usar em seu julgamento. Leva em conta o nosso comportamento diante de Deus e das pessoas. Terceiro, os critérios que Deus julga a gente. Quando não faz acepção de pessoas, todos serão julgados segundo os princípios divinos, sem qualquer favoritismo, consubstanciado o Senhor como um justo juiz. Terceiro, quarto, leva em conta a prática da palavra de Deus. A prática das boas obras, que significa praticar todos os atos alinhados à obediência da palavra de Deus, caracteriza a autenticidade da nossa fé, da fé de um cristão. Isto será levado em conta pelo Senhor. Vou repetir. No caso aqui, a prática da palavra é obedecer ao Senhor, à vontade dele, é conhecê-lo como Senhor, como Salvador. Então, quais são os princípios e julgamentos de Deus? Tem como base a verdade.
ou seja, o julgamento da humanidade será feito pela verdade sem qualquer subterfúgios ou éticas humanas. Leva em conta o nosso comportamento diante de Deus e das pessoas. Ou seja, se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, receberemos um justo juízo. Terceiro, não faz acepção de pessoas. Todos terão equidade no julgamento. E leva em conta a prática da palavra de Deus. Finalizando, então, a nossa aula, concluindo, a palavra proferida de forma organizada e racional só foi dada por Deus ao ser humano. Presta atenção. O ato de pensar e falar, Deus deu somente ao ser humano. Portanto, é um atributo nobre e muito precioso para ser usado de forma iníqua. A palavra que sai da nossa boca é resultado do que está em nosso coração. E assim devemos abrir a nossa boca com a mais forte força dos pulmões para abençoar ao próximo, a nós mesmos e bendizer o Senhor Jesus. Temos que seguir o exemplo de nosso Deus ao abrir a boca. E assim chegamos ao final da nossa aula. Na próxima lição, vamos estudar a lição 12. A bondade de Deus em nos atender. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus, nunca nossa. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, com uma condição, se Deus permitir.